bom dia, uma feliz sexta-feira para você, dia 7. Que Deus te abençoe grandemente. Jesus, ele é agraciado em todo face da terra. Naquele tempo, caminhando dia a dia na companhia de Cristo, escolhemos atitudes, que nos favoreçam o relacionamento entre todos. Jesus foi interrogado na época pelos discípulos e os fariseus. Os discípulos de João Batista chegou junto de Jesus e perguntou: por que razão nós fariseus praticamos jejuns e os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles e eles ali jejuarão. Tá certo? Então, o que é que a palavra está querendo dizer hoje? Quando Jesus fala para os discípulos de João, né? Porque Jesus, ele tem os seus discípulos, mas João Batista tinha também os discípulos dele. Para melhor entender, Jesus tem todos nós, filho dele, acompanhante dele, quem vive de oração, são discípulos de Jesus. Mas também tem os padres que têm os seus acompanhantes, não é? Os seus acompanhantes. Tem os ministros, os coroinhas, né? As ministras, os apostolados da oração, entre outros nomes de grupos que se dão, né? Então, na época, João Batista, que foi aquele que disse que não era digno de desamarrar a correia das sandálias de Jesus, ele era um homem muito forte e ele tinha os discípulos dele. E Jesus foi questionado porque os discípulos e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus vai e diz assim, como é que o noivo, né, está ali e vão ficar de luto enquanto ele está junto deles, dos discípulos. Mas dia virá em que o noivo será tirado. Esse noivo é Jesus. Então, depois que Jesus for tirado, né, for tirado, então aí os discípulos praticarão exatamente o jejum. O jejum. Assim como os discípulos e os fariseus estavam praticando o jejum. Ao respeito a Jesus, também implorando, porque hoje nós vivemos hoje e na época as pessoas vivem de oração, né? Os devotos, eles vivem de oração. Eles se juntam com o padre ou sozinho e vivem de oração. E a oração é exatamente o jejum. É um jejum
Enquanto você está fazendo a oração, você está pensando em sintonia entre você e Jesus. Parou de fazer a oração, você já vai cuidar em coisas diferentes da realidade que viveu na oração. Então, é preciso que nós não deixamos de todos os dias praticar a oração. Sempre está orientado, guiado e informado e refletindo todo momento a palavra, viver a palavra todos os dias, para que a gente comece a se orientar, a ouvir até mesmo nós mesmos. Até mesmo nós mesmos. Porque muitas vezes a gente somos mortos dentro de nós, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem um espírito que também se dá o nome de alma, se dá o nome de anjo de guarda, e às vezes nós temos uma alma morta dentro de nós, de tanta falta de seguir a palavra. Muitas vezes nós temos uma alma viva dentro de nós, mas é uma alma da tristeza, da angústia, do pecado, da inveja, entre outros pensamentos. Aquilo ali deixa nós fora do convívio com Jesus. Os discípulos, quando estavam junto de Jesus, eles não precisavam jejuar, porque eles estavam junto de Jesus. Jesus não tinha morrido. Mas nós estamos vivendo já o tempo da quaresma, que são 40 dias com 40 noites, e está começando uma atividade, um movimento entre a igreja e a palavra de Deus, um chamamento de Deus para a terra e um chamamento do homem para o céu. Porque dias virão em que o Filho de Deus, historicamente, irá ser morto. E quantos filhos não estão sendo ceifados na face da terra? Quanto sofrimento nesse nosso mundo. Quanto sofrimento nessa vida de muitos. Muitos filhos são tirados, igual o Filho de Deus foi tirado de junto dos discípulos. Fica a palavra do dia para você refletir que aconteceu nesta manhã, dia 7, nesta sexta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças e louvores seja dado a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.